Amém? Então abra a sua Bíblia no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24. Versículo de número 13. Somente a parte A. 1 Samuel, capítulo 24, versículo de número 13, parte A. Dos perversos procede a perversidade. Diz, vou ler um pouquinho mais, vou ler todo o versículo. Diz o provérbio dos antigos: porém a minha mão não está contra ti. Por favor, sente-se. Essas palavras foram proferidas pelo rei Davi. Foram proferidas por esse homem do coração de Deus. Por esse homem que exemplifica para você e para mim um estilo a ser seguido, uma conduta a ser copiada e a ser vivenciada. Alguém duramente perseguido, alguém que viu Saul, que era rei, o perseguir com todas as forças do reino, mas sempre vinculado, radicalizado no Senhor. Ele via a justiça de Deus acontecendo em sua vida. Eu li um trecho que diz que do perverso procede a perversidade. E Davi não era um homem perverso. Davi teve chances enormes de retribuir o mal com o mal, de aniquilar, de destruir Saul. Mas havia em Saul, irmão e irmã, aquilo que há em todo homem verdadeiramente de Deus. Ele é preenchido pelo Espírito Santo e não pode, aonde está o bem, proceder o mal. Bata a palma para Jesus. Davi teve ocasiões dadas por Deus, inclusive para provar e levar Davi a engrandecer a Deus. Teve momentos que ele entregou na mão de Davi a vida, o coração, o sopro de vida de Saul. E ele, por ser alguém temente a Deus, por ser alguém que circunstância não mudava o seu caráter, poupou a vida do ungido do Senhor, ensinando a cada um de nós, irmãos e irmãs, a não vivermos por circunstâncias. As pessoas são levadas por circunstâncias, as pessoas são levadas por momento. Então essas pessoas querem justificar seus atos pelas circunstâncias que estão vivendo, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas adversidades. Aí querem justificar sua perversidade, seu ato perverso, seu ato iníquo.
Mas aqui está um homem que conhecia esse provérbio, que falou desse provérbio e que conhecia intimamente a palavra de Deus. Tinha alguém que o perseguia dia e noite e dia, tendo inveja grande do seu viver, da sua unção, da sua virtude, e teve inúmeras ocasiões, oportunidades doadas, concedidas por Deus para que ele aniquilasse o rei Saul, mas ele confiava no Todo-Poderoso. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ele dizia sempre isso para Saul. Bata a palma para ver. Julgue o Senhor entre mim e ti. A Bíblia, como sempre eu falo, não é um livro de contos, nem tampouco um livro de história. A Bíblia é a aula de Deus, é o ensino de Deus para as nossas vidas, para que, por consequência de aplicá-la, de vivê-la, venhamos a ter a graça, vejamos a graça e o favor do Senhor. Todos nós sabemos que Davi chegou a ser rei sem ter que matar Saul, sem ter que macular as suas mãos, sem ter que aproveitar circunstâncias para crescer, para subir. Que aula, que aula, que aula, que aula, que aula, que aula, que aula. Não se pode aproveitar circunstâncias para deixar de lado a palavra. Davi se preocupou com Deus. Davi não aniquilou Saul senão por causa da palavra de Deus, que ele temia, que ele respeitava. Ele honrava a Deus. Só se honra a Deus mediante o cumprir da sua palavra. Não há outra forma ou fórmula de se honrar a Deus. Diga aleluia. Uma certa ocasião, Davi se viu estimulado, forçado, cercado por pessoas que queriam destruir Saul, amigos, correligionários, admiradores, homens que sabiam que Deus estava com Davi. Vendo uma oportunidade que eles entenderam Deus havia concedido, eles se juntaram e quiseram ver a morte de Saul. Veja, Davi naquela época era alguém rejeitado, não era rei, não tinha apoio de muitos. Ele tinha aquele grupo que o ajudava a escapar, a viver, a se defender, e aquele grupo se portou contra Davi, ou de opinião contra Davi, na questão de matar Saul. Mas veja o que é viver a palavra. Vamos ler? 1 Samuel 24. Versículo 1 e seguintes. Diz a Bíblia: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi, ou Engedi para muitos. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses.
Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia no qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Isso aqui é o título do Salmo 57, diga-se de passagem. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu-se Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Prosseguiu o seu caminho por quê? Porque Davi era alguém que temia a Deus, que ouvia a sua palavra. Não era alguém que dizia cultuar a Deus de joelhos. Davi cultuava a Deus de cerviz. Bata a palma para o Senhor. Davi não era como tantos que acham que servir a Deus é viver de joelho. Não, é viver a vida que Deus mostra por sua palavra que eu e você temos que viver. Orar é algo maravilhoso, falar com Deus é algo extremo, mas falar com Deus sem obedecer é você gastar a sua voz e os seus joelhos. Bata a palma para Jesus. Davi conteve aqueles homens. Veja como você pode, eu posso, nós podemos, irmãos e irmãs, iluminar, salgar, doutrinar, converter pessoas. O nosso testemunho, o que sai de nós, a palavra do Senhor, o testemunho, a verdade do Senhor na nossa vida, muda procederes, muda valores, conduta. Está aqui o exemplo. Bata a palma para a gente. Está aqui o exemplo. E é isso que na verdade a palavra de Deus quer fazer: mudar a nossa conduta, mudar o nosso proceder, mudar o nosso estilo, mudar o nosso impulso, mudar aquilo que a nossa alma e a nossa carne quer, deseja. A alma e a carne desses homens tinham um propósito, mas o testemunho e a voz de Deus e a vida de Deus pela pessoa de Davi modificou, transformou, regenerou, transportou o comportamento e os valores daqueles homens. Aplauda ao Senhor. Eles estavam com sede de sangue, eles estavam imbuídos de um propósito natural, temporal, diabólico. E a palavra tem esse poder de transportar o homem da morte para a vida, das trevas para a luz. Ele conteve, ele mudou o proceder daquele grupo por viver e ensinar e nortear e levar aquele grupo a entender o que na verdade
devia ele e deviam todos fazer. Bata a palma para Jesus. Davi é um exemplo de um pastor realmente muito sóbrio. Davi, ele mostrou a Saul que o poderia ter matado cortando uma pontinha da gola. Mas veja o que é temor a Deus. Veja o que é, na verdade, amar a Deus. Veja o que é, na verdade, respeitar a palavra de Deus. Depois de ter tido aquela ação, o coração dele começou a incomodar, bater mais forte e mostrar a ele: mesmo não tendo você tocado na carne, no corpo, você tocou na veste do rei. E isso já mexeu com Davi. Que exemplo para você que muitas vezes quer fazer o que a sua carne, a sua mente manda. Bata a palma para Jesus. Me assusta o comportamento das pessoas, porque a Bíblia, ela é ampla. Esse trecho ele é para ser aplicado nos mais diversos momentos e áreas da nossa vida. Mas as pessoas, ao ler esse trecho, primeiro não tomam para si. Não é aula para si. Não é aula para ser freio, stop para a sua vida. Não muda o impulso. Não deixa que ele, a palavra não deixa para que penetre e transforme o seu caráter. Mas eu quero chamar a tua atenção, irmão e irmã, como esse trecho é importante. Não é só importante na hora de você dar um murro em alguém, respeitar o cidadão, não afligindo fisicamente. Davi não afligiu ninguém, não tocou. Eu quero chamar a tua atenção para aquilo que a palavra tem que fazer na nossa vida, gerar na nossa vida: procedimento, comportamento, atitude, postura. É isso que a palavra tem que fazer, e não religiosidade. Bata a palma para Jesus. A palavra fez com que Davi, o temor a Deus, o conhecimento da palavra, fez com que Davi não destruísse Saul. E ainda o exemplo dele e o que ele falou para aqueles seus companheiros mudou, transformou a opinião que eles estavam tendo em aniquilar Saul. Conteve o ânimo, o impulso deles. Veja, se você colocar a palavra na sua frente, não é botar a Bíblia assim não, ó. É você deixar que a palavra esteja comandando os seus atos. Como ela detém a tua carnalidade, como ela detém os teus impulsos, como ela detém tudo aquilo que é natural e diabólico. As pessoas entendem que botar a palavra à frente é andar com ela assim, mas não é isso. É você viver pela Escritura. É você não ter opinião sua formada, mas sim você ser comandado, dirigido, guiado, subordinado ao que está escrito. Davi era um subordinado a Deus. Davi é alguém que poderia ter ele conquistado o reino. Ele não quis conquistar o reino, quis que Deus, se quisesse que ele fosse rei, o entregasse. Bata a palma para Jesus. Aqui tem uma aula grandiosa. As pessoas brigam pelo natural, as pessoas brigam pelo temporal,
As pessoas brigam pelo que é materialista. As pessoas brigam por ouro, por prata, por posição social. Mas irmão, irmã, é preciso que você entenda, que eu entenda, que nada foge aos olhos de Deus. É Ele que tem que te dar, não é você que vai querer e vai conseguir alcançar. Bata a palma para Jesus. É diferente. Davi nunca quis ser rei. Foi Deus que o escolheu. Foi Deus que o fez. E aqui está uma prova cabal. Aqui no capítulo 26 também, por exemplo, que Davi teve condições de destruir. No capítulo 26, ele chegou e estava Saul deitado e a lança vizinho. Ele poderia, com os seus subordinados, ter cravado a lança, atravessado Saul e ter preso a terra. Ele não fez. Ele não foi rei por suas mãos. Foi Deus que o fez rei. Foi Deus que o colocou naquela posição. Não foi ele que com seus pés chegou lá. Foi Deus. E é preciso que você entenda isso. Se você é propriedade de Deus, é Ele que tem que lhe guiar, é Ele que tem que lhe comandar. Davi poderia ter conquistado o reino, mas será que ele teria sido rei por tanto tempo? Será que teria ele tido tanta comunhão com Deus e tantas vitórias se fosse ele rei por suas mãos? Irmão, quem planta colhe. Quem é perverso, dele sai perversidade. Davi não era um homem perverso, era um homem dominado, guiado pela palavra do Senhor. Era alguém que tinha força, que você sabe, que eu também sei. Era alguém dotado de condições, pois ele enfrentava os leões, os animais ferozes, as feras que vinham contra os animais do seu pai, o rebanho do seu pai. Ele se levantava contra. Era um homem corajoso, ninguém pode negar. Mas está aqui alguém que era corajoso, que lutava contra o leão, mas não teve a ousadia nem a coragem de cravar a lança em alguém que estava dormindo. Bata a palma para Jesus. Isto é ser dominado pela palavra. Isso é ser dominado por Deus. Se a nossa vida for assim, nós vamos ser como Ruth, não saindo dos limites de Boaz, colhendo o que vem de Boaz e recebendo por consequência o resgate de Boaz. Aleluia. Se Ruth tivesse agido diferente quando Boaz falou que não saísse dos limites, se ele tivesse se portado diferente, teria Boaz a resgatado? Não. Nós precisamos entender que a Bíblia é cheia de figuras, e aqui Boaz é Jesus, Ruth é a igreja. Para que Boaz resgatasse, Ruth ouviu a Boaz, e Ruth tinha virtudes que ela no seu dia a dia acumulou por ser prudente, por ser sóbria. Bata a palma para Jesus. Boaz muito se admirou de Ruth por não procurar ela um jovem. Poderia ela ter ido ao encontro de um jovem
bem dotado, fisicamente, de recursos. Mas não. Ela ouviu aquilo que veio de Noemi. Noemi comunicou o fato que havia um resgatador. E ela não procurou outro caminho, não se encantou com o anticristo, não se encantou com outros locais para ela pastar, para ela tirar condições para viver. Ela ficou dentro dos limites de Boaz e por isso foi resgatada, e ele encontrou nela virtudes. Aleluia. Na parábola que eu preguei na semana que passou, do servo infiel, do administrador infiel, há uma grande aula, talvez a principal delas. É nós usarmos nossa vida aproveitando aquilo que Deus tem nos dado, administrar essa vida. Talvez você entenda mal o que eu esteja dizendo. Pastor, o senhor disse que eu tenho que esperar em Deus. Pronto, você foi em cima. O servo que administra bem a sua vida, ele é como Davi. Davi não foi por ele mesmo, ele esperou pelo Senhor. Ele administrou a vida não por ele mesmo, mas por Deus. Por isso chegou a ser rei. Bata a palma para Jesus. E ainda há um outro detalhe. Geralmente se ouve isso: não, mas todos me insultaram, todos me fermentaram, vieram me fermentar, vieram me iludir, vieram me contaminar, vieram dizer isso, aquilo outro. Pois está aqui, Davi era sozinho contra todos os seus auxiliares, e todos dizendo que Davi matasse a Saul. Mas ele não se contaminou, ele não se fermentou, ele não matou. Aleluia. As pessoas têm essa mania de: não, eu fui levado, eu fui enganado. Veja, isso é história de joio. Qual foi a palavra de Adão? Foi Eva. Foi a mulher que tu me deu. Não foi Adão mesmo. Não foi Adão que deixou de obedecer. Bata a palma para Jesus. Adão tentou jogar o seu erro nas costas de Eva. E geralmente as pessoas dizem isso: não, me contaminaram, me fermentaram, me iludiram. Por que não me iludem? Por que eu nunca mudei o estilo de viver e de pregar o Evangelho? Por que situações contrárias, circunstâncias, não me fazem escancarar as portas do Evangelho? Por que eu não vendo a palavra? Por que eu não vendo a oração? Não vendo o CD nem a pregação? Se todos fazem. Bata a palma para Jesus. Então, está aqui o exemplo de um trigo, de uma ovelha, de um convertido. Talvez você alegue: pastor Davi pecou. Claro, ele não é Jesus. Vamos ser perfeitos. Diz a Bíblia: todos pecaram. Porque se Davi não tivesse pecado, ele era também Deus. E Deus, irmão e irmã, só se fez carne em Jesus, não foi em Davi. Bata a palma para o Senhor. O que eu quero dizer
que não estava em Davi a semente do pecado, não estava em Davi uma vida desconcertada. Quando está no homem a semente da injustiça, se vê no dia a dia dele a vida desconcertada do homem, fora do prumo de Deus. Não há temor, não há respeito, há joelho, há religiosidade, há aquele falar religioso, aquela coisa chata, imposta. Aleluia, bendito seja o Senhor, glória a Jesus, amém, 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 amém. Coisa de ímpio, porque o meu amém é amém aqui, ali, é um amém só, não amém impostado, bata pó pro Senhor, é um amém natural. O crente não tem imagem humana, nem de homens, ele tem o caráter de Deus, natureza de Deus. Bata palma para Jesus. Jesus trouxe uma aula grande através daquele administrador infiel, que as pessoas interpretam muito mal, como eu preguei aqui, ensinando-nos a ser administradores fiéis. Mas ele fala para o crente, ele fala para aquele que quer amigos eternos. Infelizmente as pessoas querem a Bíblia com casca natural, um homem com aquela costa de lodo. Não, eu tenho que ir à Bíblia, primeiro lavado pelo sangue de Jesus, segundo aberto para ouvir o que ele quer falar para mim. Bata a palma para Jesus, ele quer me ensinar. E ele nos ensina de maneira grandiosa a como subir, a como usufruir da sua graça, da sua bênção, de como chegar aos portões eternos e lá sermos recebidos por amigos que nós fizemos aqui com as riquezas ímpias. Muitos entendem mal, mas o mundo, irmão, é uma fórmula dada por Deus. A vida humana, de você viver diferente do primeiro Adão, de você viver a vida que Deus mostra por sua palavra, diferentemente de Adão, que o Senhor disse, falou a sua palavra e ele foi ao encontro, de encontro à palavra do Senhor. Mas a igreja vai ao encontro, a igreja assimila, a igreja pratica, a igreja vive. Veja o caso de Davi. Porque é preciso você entender a Escritura, analisar a Escritura. Davi subiu de alguém excluído, expulso, rejeitado, à mais alta posição. Por quê? Porque viveu a palavra, porque ouviu a palavra. Simbolicamente vai acontecer com você que também vai subir e vai ser rei, vai reinar com o Senhor. Se você ouvir a Deus e não a você mesmo, se você não ouvir aos homens e ouvir a Deus, se você não se fermentar pelos homens e for guiado por Deus. Não se engane, você não engana a Deus. Nós temos que ser sinceros. Primeiro, nos ver que nada somos vermezinhos, mas tendo a palavra, nela eu posso tudo.
Eu mesmo não posso nada, mas na palavra eu posso tudo. Por quê? Porque a palavra é o próprio Deus, é o Senhor. Nessa palavra eu posso tudo. As pessoas dizem: Davi é um idiota. Até os que estavam comigo: como é que pode, rapaz? Esse homem podia sair daqui rei, podia ter matado agora Saul e ele era rei, e feito um idiota, não matou. Deu chance para que Saul venha de novo contra ele. Aí é que é o servo do Senhor. Ele espera no seu próprio Deus. A vida não é dele. Eu saí daqui no culto, acho que foi sábado, foi domingo, de irmão em irmão, falei, ministrei. Deus fez maravilhas com pessoas aqui só por aquilo, como você ouviu o testemunho. E eu mostrei: a vida não é sua, a vida é do Senhor. Davi entendia: eu não sou dono da minha vida. Se eu me fizer rei, não vai durar nada. Talvez nem chegue a ser rei. Jonatas vai ter que se levantar contra mim. Eu não vou ser rei por mim mesmo. Não vou me levantar contra aquele que Deus fez rei, ungido do Senhor. Se eu tiver que ser rei, eu vou ser rei por ele. Bata a palma para Jesus. Se situações, circunstâncias eu levasse em conta, eu não estava aqui pregando esse evangelho. Eu escancarava, eu materializava, eu tinha um império. E se eu quisesse, eu tinha o maior império religioso desse estado, e nunca quis ter, porque o império humano é aqui. Agora o Senhor me diz que se eu fosse fiel, a coroa da vida estaria na minha cabeça. Aí eu ia viver o reino de Deus, o império de Deus. Lutas as mais diversas, perseguições as mais diversas, calúnia de todo tipo, mas eu não revido, não uso as mesmas armas que eles usam. Eu tenho outra arma, eu tenho uma outra defesa, eu tenho um outro escudo, eu tenho um outro guia, eu tenho um outro salvador. É o meu Senhor, esse que fez Davi ser rei por ele mesmo. Deus, bata a palma para o Senhor. Aprenda a colocar a Bíblia no seu dia a dia, na sua vida, no seu casamento, na sua condição de pai, na sua condição de mãe, na sua condição de filho, de avô, de avó, de profissional liberal, de comerciante, do que for. Aprenda a viver conforme a Bíblia ensina, que você vai ver a ação grandiosa de Boaz, vai ver o quanto você, ouvindo ao Senhor, se tornando um administrador fiel da vida que Ele lhe dá e daquilo que Ele tem dado, e tem esperado ver em você. Se você for fiel a isso que Ele tem esperado ver em você, como Ele aqui, esperou ver em Davi e viu. Vou deixar que Saul fique aos pés de Davi, para mostrar os que estão perto de Davi ao diabo, porque Deus, Ele não ri em dar uma churipa do diabo, não. Ele ri é quando você
faz Satanás ficar atrás de você sem poder lhe tocar. Aí Deus ri a valer. Aí Deus dá gargalhadas grandiosas. Você é o mortal, fazendo o imortal Satanás não levar você a se enquadrar o padrão dele. Bata a palma para Jesus. Para Deus é nada destruir o diabo. Num sopro ele destrói o diabo. O diabo é fichinha. E ele não teria nenhuma alegria com isso. Agora ele tem em ver você, como viu o Senhor. O diabo fazer tudo o que era possível, mas Jesus não deu lugar a ele. Satanás consumou o querer. O diabo não evitou que aquilo que Deus havia escrito deixasse de acontecer. Jesus consumou até o último momento. Eu e você temos também tal obrigação: viver, praticar aquilo que está escrito, para vermos o diabo desesperado, arrancando os cabelos da sua cabeça, se ele os tem, e Deus dando gargalhadas a valer. Com isso, bata a palma para Jesus. O diabo, aquele lema que tem por aí: persista, não desista, o seu dia chegará, é do diabo. Não se engane do diabo. Ele tem tal pensamento, ele tem tal ideia, tal projeto, e ele tem isso contigo. Ele persiste em você, ele não desiste. Ele acha que o dia dele chegará. Ele se ilude, inclusive, achando que vai te destruir. Ele tem essa ideia: eu vou destruir, eu vou evitar. E tem muitos que se deixam por besteira, por questão materialista, por questão de coração, por questão humanista. Perde muitas vezes essa coroa que Deus quer lhe dar, essa condição de você se tornar co-herdeiro dele, no seu trono. Aí o diabo conquista com besteira, mas ele não conquista homens voltados para Deus. Está aqui o exemplo. Davi se viu pressionado pelos seus companheiros, e a situação ali presente, Saul à mercê dele, o perseguindo, sempre caçando os seus pés, querendo matá-lo. Quantas vezes Davi não escapou da lança de Saul? Uma certa ocasião, sentado na mesa de Saul, ele pegou a lança e jogou para cravar os peitos de Saul na parede. E o homem de Deus, abençoado, guardado, provido por Deus, deu a ele agilidade para ele se desviar e passar a lança e não feri-lo. Porque Deus, irmãos, ele acolhe o necessitado, mas o necessitado fiel. Bata a palma para Jesus. Davi tinha uma série de motivos para ceifar, para destruir. Se eu deixá-lo viver, a alma, a mente de Davi, se tu deixar ele escapar, se tu não o matar, pode ser amanhã o teu dia. Tinha que ser besta, é agora, aproveita. E aqueles estavam ao redor dele, ajudando a ele a se esconder, a fugir, a guerrear, também disseram a mesma coisa: é a hora, é o momento. Foi entregue a ti, o próprio Deus te entregou. Olha aqui, que palavra fermentadora. Eles usaram até um salmo: olha, Deus te entregou o teu inimigo, é a hora, é agora, aproveita. Mas Davi, temente a Deus, um administrador fiel, deixou para o próprio Deus, por conta dele, agir e criar aquela situação necessária para que ele, de fato e de direito, fosse rei por meio de Deus. Bata a palma para Jesus.
Percebam como essa palavra conteve os seus aliados, me chama a atenção. Uma palavra pequena, né? Sem muito alarde, mas me chama a atenção de maneira grandiosa. O testemunho, a conduta, a prática, a fé, a obediência, a submissão de Davi, não se sujeitando a circunstâncias, não se sujeitando à pressão, não se sujeitando ao diabo, conteve aqueles que estavam ao seu redor, que passaram a entender verdadeiramente o plano de Deus. Quem foi que ungiu Davi? Não foi Samuel a mandado de Deus? E Deus não havia dito que ele seria rei? Por que Davi deixaria de confiar na sua mão, ou confere na sua mão, deixando de confiar a Deus? Não, Davi era prudente, sóbrio, como o administrador fiel. Bata a palma para Jesus. Quem falou não mente. Quem promete salvação, vida eterna, provisão, socorro, é Ele. Se você for fiel a Ele, não é a você, não é os seus princípios, não é a sua opinião, mas a opinião, o querer dele. Aqui Saul, alma, carne, amigos, situação, circunstância, momento, tudo contra. Tudo contra. E dentro dele a palavra, só a palavra. Aleluia, a palavra. A palavra conteve Davi, conteve a alma, conteve o coração, conteve os sentimentos, conteve a circunstância, e ainda levou a também dar a visão verdadeira a todos que estavam com ele. Davi conteve também o impulso e a ação de todos eles. Bata a palma para Jesus. Aí as pessoas com a Bíblia na mão veem Satanás fazer misérias com eles. Por quê? Porque para eles a palavra e nada é a mesma coisa, apesar às vezes de discutir a palavra. Ele quer aparecer e abre a Bíblia e mostra, e olha aqui, mas a Bíblia não é para ser mostrada. Mas na vida, Davi não mostrou a Escritura aos seus amigos, foi a vida dele, vivida por ele, que fez com que todos fossem contidos nos seus impulsos. Bata a palma para Jesus. A nossa vida, para ser de Deus, não é necessária uma faixa, eu sou de Deus. Não é necessário uma camiseta, eu sou de Deus. Não precisa ninguém falar isso. Outro dia eu estava aqui na loja minha, estava lá e chegou uma senhora, comecei a falar de um produto para ela e tal. Ela estava sendo atendida pela irmã Erismar, mas eu aproveitei. Ela olhou para mim e disse: eu estava sentado, o senhor é um pastor, não é? Bata a palma para Jesus. E eu não estava com nenhuma faixa, eu sou pastor. Nós precisamos ter a Bíblia, não é aqui como muitos têm aqui. A Bíblia é vida, é do amanhecer ao anoitecer, é de você estar no dia como na noite, no convívio da noite, como é a nossa vida em convívio com os da noite.
Estamos num deserto escuro, aonde o que nos faz enxergar é essa luz aqui. Aleluia. De que adianta a pessoa dizer eu creio, ou eu sou de Deus, ou falar de Jesus, ou andar com a Bíblia debaixo do braço, se a vida dele é desconcertada? Na escola ele está lá. Aí está o professor: Carlos, sua prova, me dê. Você está aí colando. Adianta eu estar com a blusa, eu sou de Deus? Agora, era para que aquele rapaz que era ímpio é que estivesse colando, e não eu. Bata a palma para Jesus. De que adianta eu andar com a Bíblia ou proferir mensagens sobre a Bíblia ou sobre Deus, se eu sou irresponsável, desleixado, se eu não faço caso da vida, se eu não tenho o menor respeito pela palavra de Deus, se o meu testemunho as pessoas veem o meu comportamento absurdo que rasga a Escritura? E é bom sempre lembrar das palavras do Senhor. Ai, a palavra é dura. Ai, ai, sinal de dor daqueles que por meio deles vem o escândalo. Porque uma coisa é a pessoa lhe acusar de uma coisa que não existe. É o diabo, é Satanás que cria. É normal na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, ser maculado, ser afrontado, rebolarem pedras em você, criarem línguas ferinas, mentirosas, profanarem contra você alguma palavra. Tudo bem. Outra coisa é as pessoas estarem vendo a tua irresponsabilidade, o teu descaso, a tua falta de Bíblia, de temor, de respeito. Se mostra a Bíblia, ou você está ouvindo a palavra e ela não produz em você nada. Se deixa levar por qualquer circunstância, por qualquer dificuldade, por qualquer momento avesso, contrário à carne, ao eu, ao querer, já você se curva, se dobra ao querer do diabo. Qualquer coisa você se vende, você tem preço, mas está aqui alguém que não tinha preço. Bata a palma para... Não teve preço aqui. Irmão, o assunto aqui não era uma boa venda, não era um dia de bons resultados, não era uma posição de subgerente para gerente, de diretor para presidente. Era de ser rei. Era de ser rei. E ele não se deixou levar, não se mostrou contrário, não agiu contrário, não foi de encontro. Não, ele mostrou apenas a Saul que teve chance, e ainda se incomodou a pessoa dele. Ele ter tirado uma parte da gola já incomodou, entristeceu o coração dele. Ele queria mostrar a Saul que teve chance de matar, ele não matou. Olha aqui o capítulo 26, aqui um detalhe importante que é bom ser. Aqui eu encerro, antes que você aí diga, tá bom, pastor? Tem gente que fala assim, pastor, tá bom. Se pudesse, diria. Capítulo 26.
Versículo 1. Iremos ler 12 versículos. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança no chão de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá de estenda a mão contra o ungido do Senhor. Está aqui, está muito manchado de caneta, que não é bique, falha minha, né? Se eu tivesse marcado de bique, não tinha falhado. Acho que é assim, né? Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão, é isso? A mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi: tão certo comigo vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde, aleluia, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Não sei se você meditou ou teve ouvido aguçado e olhos bem abertos para ler o 10 com atenção. E acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Aleluia. Ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descer a batalha, seja morto. Mas que o Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Isso é temer, isso é obedecer, isso é andar na verdade, isso é buscar a mão poderosa, sacrossanta de Deus para abençoá-lo. Aleluia! Chama-se um grande administrador. Era alguém que administrava bem a vida, pois era uma vida voltada para Deus. Não se contaminava,
Podia ele ter dito: rapaz, mas realmente é a minha chance. As coisas estão difíceis, o negócio está cada vez mais apertado, cada vez ele me persegue mais, eu evito de matar, ele se vem mais fortemente ainda. Não, a coisa está difícil, tenho que aproveitar esse dia, esse momento, é a chance, eu não posso perder, é um ganho a mais, é uma situação a mais. Sempre tem essa visão do diabo que bota na cabeça do homem, né? Mas Davi não se contaminou, não se fermentou, não se deixou levar. Ele confiou no Senhor. Fica para você, nesta manhã desse dia 7, esta aula grandiosa, poderosa de Deus para as nossas vidas. Amém, amém e amém.